Olá, bom dia, amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja habitando na vida de todos. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, graças te damos por mais um novo dia. Te peço, amado e querido Jesus, que o Senhor venha nos perdoar de todo pecado. Senhor, te peço também, Pai querido, agora, Pai amado, que o Senhor Deus venha nos fortalecer, venha renovar a fé, a esperança de todos estes teus filhos que nos assistem nesse momento, Pai. E agora que vamos ouvir a tua palavra, que sejamos edificados, abençoados, em nome de Jesus. Amém. Passamos a leitura bíblica no Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitirá aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Graças a Deus por essa promessa, por esta certeza. Estamos vivendo dias incertos, muito difíceis, mas a palavra de Deus aqui nos diz que Ele é o nosso socorro. Amém? O Senhor é quem nos guarda de todo mal, hoje e sempre. Amém? Então vamos ao momento do louvor e em seguida ouvir a ministração da palavra de Deus. Deus os abençoe com mais uma semana, com muitas vitórias. Fiquem na paz. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final
Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Bom dia, irmãos. Que a alegria de servir ao Senhor Jesus Cristo, a alegria que só vem dele para os nossos corações, esteja com todos vocês nessa manhã. É com muita satisfação, muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez como Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília para mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando essa revista, vou mostrar aqui, acho que não vai dar para vocês verem, que ela está digital, é a revista Didaquê. O tema que nós estamos estudando é Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida. Nós vamos falar sobre conversão, santificação, serviço e esperança. A aula de hoje, exclusivamente, nós vamos falar sobre conversão. Olha aí o sinal de trânsito que indica conversão, mudança de sentido em nossa vida. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para
Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para que a palavra de Deus, que é rica e eficaz, faça diferença em nossa vida nessa manhã. Oremos. Grande Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, no qual nós cremos, Senhor Deus, que nós nos reunimos nessa manhã para glorificarmos o nome do Senhor, para aprendermos mais da palavra do Senhor, para sermos cada dia mais preparados para servir com a orientação do Espírito Santo e conforme o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, com o desejo, Senhor Deus, em nossos corações de sermos agradáveis ao Senhor, cumprindo com a missão que o Senhor nos dá, que é amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha liberdade de nos guiar, de cobrar da gente, Senhor Deus, de nos orientar para aquilo que o Senhor quer. Demonstre, Senhor Deus, para nós o que o Senhor quer, que o Senhor espera de nós, para que nós, de corações abertos, para que nós, com muita vontade de servir, possamos ser úteis aqui na terra, no reino dos céus estabelecido aqui na terra por Jesus Cristo, Pai. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor nos use, Pai. É isso que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar nossos estudos. Hoje nós vamos falar de a experiência da conversão. E o nosso texto básico vai ser Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Vamos abrir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus, palavra do Senhor. Vamos frisar aqui, irmão, nesse texto que nós lemos, esse último versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um homem perdido aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. E Jesus veio para buscá-lo, veio para salvá-lo. E o mesmo aconteceu conosco, né? Nós já nascemos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Jesus Cristo veio para nos buscar e nos salvar. Glória a Deus. Quando a gente fala em conversão, o que é uma conversão no dicionário bíblico? É uma mudança de vida operada por Deus que produz no ser humano a disposição de afastar-se do pecado e voltar-se radicalmente para o Criador. Então, é uma mudança de vida que Deus opera no ser humano a fim de afastá-lo do pecado e trazê-lo para o Criador, para Ele próprio, Deus.
É nesse momento que o indivíduo reconhece sua indignidade espiritual e moral diante de um Deus santo e perfeito e passa a buscá-lo com intensidade e urgência. Então, no momento da conversão, quando nós estamos diante de Jesus, nos vendo através de Jesus, é que nós reconhecemos o quanto nós somos indignos espiritual e moralmente. Porque diante de Deus, de um Deus santo e perfeito, né, nós percebemos o quão pequeninos, o quão imundos, como diz Isaías, que nós somos. E mesmo assim Deus nos ama, Deus nos quer. Glória a Deus por isso, né? Glória a Ele, que é todo poderoso e todo misericordioso. Essa experiência concretizada é a concretização da promessa divina. Porque lá em Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quando é que nós ganhamos um coração de carne? Quando nós sofremos a conversão, quando nós mudamos de direção, porque temos um encontro pessoal com Jesus, com a palavra de Deus que nos leva a Jesus, e nós passamos a crer, a ter fé. Então nós ganhamos um coração novo. Antes, nosso coração era totalmente de pedra, duro para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Nós caminhávamos para o abismo da perdição eterna. Mas através do momento que a gente tem um encontro pessoal com Jesus, a gente ouve a palavra de Deus e a gente crê, o nosso coração de pedra vai se transformando em um coração novo, um coração de carne. C.S. Lewis, que foi um teólogo da mente mais brilhante no século XX, escreveu de forma diferente sobre a palavra de Deus. Nós conhecemos aí as Crônicas de Nárnia, né, vários outros livros dele. Ele fala o seguinte: Deus foi um grande pescador, brincando com seu peixe. Eu nem sonhava que seu anzol estava encravado em minha língua. Essas são as palavras, as formas que C.S. Lewis se expressa, mas é de grande profundidade, porque quando Deus nos pesca, a gente não tem para onde fugir, né? Nós nos tornamos peixes de Deus, deixamos de ser peixes do mundo e nós passamos a ser usados por Deus. Nós vamos fazer diferença no reino de Deus. E não foi diferente com Zaqueu, né? Zaqueu, nós sabemos que ele era um coletor de impostos e que todo coletor de impostos era visto como traidor porque trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos dos seus compatriotas. Era um homem rico porque ele recebia porcentagem em cima do que ele recolhia. Então ele era duro, era um cobrador duro. E ele foi atraído por Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar por ali, ele teve desejo no coração dele de se encontrar com Jesus. Mas ele não tinha como nós lemos na palavra de Deus. Era muita gente seguindo Jesus, era uma multidão. E ele era pequeno, de pequena estatura. Mas ele queria ver Jesus, ele queria falar com Jesus. Ele estava sendo o quê? Atraído por Jesus. E então nós vimos que ele subiu numa árvore, de forma que quando Jesus passou, olhou para cima, o viu, o convidou, pediu que ele descesse, se ofereceu para jantar na casa dele, e ele aceitou com alegria. Então, esse convite Jesus faz para mim, fez para você, faz para muita gente toda hora. Jesus quer entrar em nossa casa, Jesus quer cear conosco, Jesus quer fazer parte da nossa intimidade, e nós temos que aceitá-lo com alegria, da mesma forma que Zaqueu. Lá em Lucas 19:10, que nós lemos lá no final da história de Zaqueu, Jesus diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
A conversão de um pecador, ela começa em Deus. Às vezes eu falo, eu decidi me converter. Não é. Né? A conversão, ela começa em Deus. Deus é que olha, Deus é que escolhe, Deus predestina, Deus age e a pessoa é tocada, a pessoa é chamada, e se ela aceitar com alegria, ela é salva em Cristo Jesus. Todas as coisas trabalham coordenadamente segundo o propósito de Deus, para que sejamos levados ao reconhecimento de nossas próprias faltas e, consequentemente, da total rendição a Cristo, como ensina Paulo. Então, a partir do momento que a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, igual Zaqueu teve, todas as coisas cooperam, né? Segundo o propósito de Deus, para que ela seja levada ao reconhecimento de suas faltas, né? Ela se rende a Cristo, ela vê o tanto que ela é pecadora, ela tem gratidão, né? Como ensina Paulo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a conversão, a salvação, ela veio para nós, veio para mim, veio para você, porque nós tivemos fé em Cristo Jesus. E isso foi um dom que Deus nos deu, um dom de termos um coração de pedra transformado num coração de carne que se derreteu diante da presença maravilhosa de Jesus. Jesus, ele se comparou a um pastor que tem 100 ovelhas e ao perder uma delas deixa as 99 no aprisco e vai buscá-la. Olha a passagem. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O céu se alegra quando um perdido, né, é resgatado por Jesus Cristo. Ele crê, ele se converte, ele crê e ele é salvo. Há júbilo no céu. João, um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, ele afirma: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele sabia do amor imenso de Deus por nós. E João também, lá em João 3,16, ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é demonstração do grande amor de Deus por nós. A conversão de Saulo, quer dizer, Saulo, que consecutivamente é Paulo de Tarso, né? Foi uma coisa extraordinária. Nós conhecemos a história, sabemos que Paulo era judeu, perseguidor dos cristãos, né? Que teve um encontro pessoal com Jesus e se converteu de uma forma extraordinária. Lá em Atos 26,14 nós lemos: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A partir desse momento, Paulo ficou cego. Deus indicou onde é que ele deveria ir para que ele fosse curado. E a partir daí, Paulo se tornou a grande voz da palavra de Deus, o grande pregador de Jesus, o responsável pela conversão de milhões, né, de cristãos. A conversão, ela pode ser fruto de um aprendizado e assimilação que vai acontecendo gradualmente
como pode se dar também instantaneamente um momento especial. Então, ela pode acontecer igual aconteceu com Paulo, né, extraordinária, mas também ela pode acontecer devagarzinho. A gente vai aprendendo sobre a palavra de Deus, vai ouvindo, vai assimilando aquilo que a gente vai ouvindo, e ela vai acontecendo devagarzinho na nossa vida. Alguns reagem com profunda emoção, chegando às lágrimas. Outros não chegam a exteriorizar seu sentimento, apesar da profunda mudança interior. Então, a hora que tem a conversão especial, como foi a de Paulo, né, se derrete em lágrimas, choram, tem reações vamos dizer, mais quentes, mais calorosas. Outros não. Outros vão se modificando, seu sentimento, a sua mudança vai acontecendo interiormente, né? De qualquer forma, independente da forma como a conversão deu na sua vida, na minha, como dará na vida daqueles que ainda Deus tem que ainda atingir, ainda buscar, ainda resgatar, e que nós somos instrumentos de Deus para isso, nós temos essa responsabilidade, levar a palavra de Deus a todas as pessoas, até os confins da terra, para que muitos ainda tenham essa belíssima conversão, essa mudança de vida, mudança de direção. É importante a gente entender o seguinte: lá na nossa Confissão de Westminster, no capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz dos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Olha que coisa linda, né? Então, isso é a conversão, assim é que ela acontece, é a obra do Espírito Santo, né, em nossa vida, né? E ela vai sendo aumentada e fortalecida. A conversão também, ela passa pela experiência do arrependimento. Quando a pessoa se converte, quando o pessoal com Jesus ela se converte, ela crê que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, ela tem um arrependimento, ela passa por um período de arrependimento. Então, vamos recapitular aqui, ó. Conversão é mudança de vida operada por Deus na vida dos homens. Lá em Atos 15:3 diz assim: enviado, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, os irmãos da igreja primitiva, eles se alegravam contando como foi a conversão dos gentios, causando alegria. Eles tinham prazer, júbilo em ganhar mais uma ovelhinha para o aprisco de Deus. E essa mudança de relacionamento com o pecado se chama arrependimento. Vamos falar um pouco de arrependimento. Pedro, lá em Pentecostes, diz o que fazer aos 3.000 homens tocados pela graça de Deus. Está lá em Atos 2, capítulo 2, versículos 37 e 38. Pedro diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando nós falamos de Jesus, levamos a mensagem, a pessoa se converte, ela tem que arrepender dos seus pecados, ser batizada em nome de Jesus Cristo, porque assim elas vão receber o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus
Ela vai ouvir o Espírito Santo de Deus falar com ela, direcionar sua vida, fortalecer, melhorar suas petições diante de Deus. Assim se dá a mudança de vida, a conversão na vida dos que creem em Jesus Cristo. A eficácia da conversão se deve aos méritos de Cristo e é levada a cabo pelo Espírito Santo. Lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 11, versículo 1, diz: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Então nós só cremos em Jesus Cristo porque é um dom de Deus. Muitos gostariam de crer, mas nós só cremos porque é um dom de Deus em nós. É graça, irmãos. Favor imerecido para nós. Temos que glorificar a Deus todos os dias por isso, né? Mudança de relacionamento com Cristo é a fé. Então, quando eu mudo de relacionamento e vou ter um relacionamento com Cristo, a mudança relacionada com Cristo é a fé. Eu tenho fé de que eu estou passando por essa vida, que eu estou caminhando para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. O alvo é a vida eterna com Deus, porque foi para isso que Jesus veio, para me tirar da perdição eterna e me direcionar para a vida eterna. E o caminho é a cruz de Cristo. A conversão também, ela produz frutos imediatos. Então, a pessoa está indo numa direção, ela tem um encontro pessoal com Jesus, ela é convertida, ela muda o sentido da vida dela. Ah, mas é difícil, como é que eu vou mudar de vida radicalmente? Que seja com esforço. Se for de uma forma extraordinária, como foi com Paulo, a conversão vai se dar, a mudança de vida vai ser imediata. Mas se for dia a dia, pelo ouvir a palavra, compreender, como nós já vimos, a conversão vai ser com luta, vai ser com esforço. Olha aí os irmãozinhos lutando para mudar de rumo, para puxar a seta para outra direção. Se eles creem em Jesus Cristo, eles serão mais que vencedores. Eles vão conseguir. E a partir desse momento, eles vão dar os frutos que a conversão, que a orientação do Espírito Santo de Deus produz. Nos ajuda a produzir, nos incita, né, a produzir. Paulo declara, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos fé em Jesus Cristo, automaticamente nós temos desejo em nossos corações de sermos pessoas melhores, de sermos servas de Deus, sermos mordomos, né? Trabalharmos para Deus aqui na terra, servindo aos necessitados, né? Espiritualmente e também fisicamente, com bens materiais, com ajuda em todas as áreas da vida desse irmão. As obras são consequência da conversão e não preço a ser pago para a salvação. Tem muitas religiões ou seitas que eles pregam que você só é salvo se você fizer boas obras. Mas não é isso, não existe no homem, nada no homem que possa fazê-lo merecer a salvação. Então o homem não se salva pelas boas obras. O homem se salva pela fé em Jesus Cristo, que o induz a fazer boas obras, que o orienta, que o motiva a fazer boas obras. Lá em Isaías 64:6 diz, por que não há nada no homem
que possa levá-lo, fazê-lo merecer a salvação. Porque ele diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, irmãos, não tem nada em nós, nada. Nós somos como folha que vai murchar, né? Nós somos iníquos, né? Como o vento, e qualquer vento nos arrebata. Então, é somente mesmo a graça maravilhosa de Jesus Cristo é que nos separa e nos faz sermos merecedores desse grande prêmio, né? E nós temos que ter muita alegria, temos grandes júbilos em nossos corações por esse privilégio. Lá em Tiago 2, capítulo 2, versículos 14 a 17 diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quem tem fé em Jesus Cristo, tem amor pelos seus ensinamentos, tem amor pela sua palavra, tem amor pela sua obra, se compadece do próximo, ama o próximo como a si mesmo, né? Porque assim Jesus mandou. É o segundo grande mandamento, né? Amar ao próximo como eu vos amei. Não é isso? Então, é para a gente pensar. Se nós formos atraídos por Cristo, essa atração ela é irresistível. Então não adianta eu ter uma falsa conversão, fingir que sou salvo, fingir que sou bom, fingir que estou fazendo boas obras, fingindo que estou obedecendo a Deus, se não houver essa ligação, essa atração, se não houver esse chamado especial de Deus para que eu fosse salvo em Cristo Jesus. E se eu estiver assim, irmãos, atraído por Jesus, da mesma forma que Zaqueu se sentiu atraído, a minha conversão é verdadeira. Se não, é só oba-oba. E oba-oba um dia esfria, acaba. Uma coisa só se mantém firme, só se mantém fiel, se ela for verdadeira. O amor de Deus por nós, a atração de Deus por nós é verdadeiro. É uma coisa duradoura, é uma coisa para a vida interna. Não se perde a salvação, porque Deus nos atraiu, Deus nos amou, Deus nos mandou Jesus Cristo para nos justificar, e através do amor que nós sentimos por Jesus, né, nós somos ligados a Deus, como esses bonequinhos são ligados a esse imã. E assim nós somos salvos. Opa, vem para cá. Então, aqui nós terminamos hoje a nossa aula, falando de conversão. Vamos continuar na próxima aula falando mais um pouquinho de conversão. Depois vamos falar sobre santificação. Vamos aprender mais um pouco, lendo a palavra de Deus, sobre o que Deus quer de nós. Como nós devemos agir. Como uma pessoa convertida tem que agir para ser agradável a Deus. Então, eu espero que todos tenham um domingo maravilhoso e que à noite, às 19h15, nós nos encontremos de volta aqui nesse mesmo canal para glorificarmos, agradecermos a Deus, nos derramarmos diante dele, colocar no altar do Senhor todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos e também toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, que a ele é digno. Que Deus esteja com todos vocês, né? Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Deus os abençoe. Amém?